Olá pessoal, meu nome é Admar Cardoso, sou coordenador de cursos do CESD e essa é uma pequena apresentação que nós estamos fazendo antes da aula que você irá assistir. Essa aula faz parte da nossa formação online, nosso curso de formação à distância em terapia da aceitação e compromisso, que é ministrado pela nossa instituição CESD. Esta é a primeira aula, é a aula de introdução deste curso de formação online em terapia da aceitação e compromisso, e ela é ministrada pelo professor Rodrigo Fernando Pereira. Ele é psicólogo clínico com uma experiência clínica de alta relevância. Ele é mestre, ele é doutor e ele é pós-doutorado em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. Ok? Mais uma vez, só reforçando, esse curso faz parte da nossa formação em ACT, uma formação que tem 200 horas aula no total. Foi muito bem pensada, muito bem dimensionada, só professores, mestres e doutores, com uma clínica relevante. Todos eles são clínicos, não são só pesquisadores. Para formar clínico, a pessoa tem que ter uma grande experiência clínica, e esses nossos professores têm. As aulas foram gravadas em estúdio, muito bem dimensionadas, o programa está maravilhoso. Se você se interessar, faça contato conosco. O nosso e-mail é contato@cesd.com.br, contato@cesd.com.br. Nosso site é o www.cesd.com.br, www.cesd.com.br. Dê uma olhada no site, tem muitas informações, tem outros vídeos, lá no curso. E qualquer coisa, Emerson, meu sócio, e eu, Admar, estão aí os nossos celulares, que são também o WhatsApp, e nós teremos o maior prazer em tirar suas dúvidas, conversar com você a respeito da nossa formação. Tá ok? Então aproveito aqui para agradecer a você estar assistindo esse vídeo, a aula que vai se iniciar, e querendo fazer contato, tendo interesse, nós estamos à disposição. Uma boa aula a todos. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo. Hoje nós vamos ter uma aula de introdução à terapia de aceitação e compromisso. A terapia de aceitação e compromisso é uma terapia nova, recente, se a gente for considerar o padrão de psicoterapias que a gente tem, e que tem tido muito destaque, muitas pesquisas e muitos resultados interessantes nos últimos anos. Então hoje a gente vai ver um pouquinho dos princípios básicos, da história, como que ela surgiu, como que ela foi desenvolvida, e quais são os pressupostos básicos, e especialmente entender por que ela é tão diferente, o que ela tem de inovador, o que ela tem de diferente em relação a terapias mais convencionais ou terapias um pouco mais antigas, ok? Então aqui a gente tem um pouquinho de quem eu sou, Então, minha formação na Universidade Mackenzie, depois eu fiz um doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo, e fiz diversos cursos aí de complementação, especialmente em terapia de aceitação e compromisso, e também terapia comportamental dialética, que são duas terapias que fazem parte da chamada terceira onda de terapias comportamentais. Então esse é o meu interesse principal, e eu vou estar falando um pouquinho hoje para vocês sobre a terapia de aceitação e compromisso e como ela se encaixa aí nas terapias de terceira onda. Bom, para começar, tem uma citaçãozinha de um poeta chamado Rumi, que diz assim, no momento em que você aceitar os problemas que lhe foram dados, a porta se abrirá. Essa é uma citação que bate bastante com a terapia de aceitação e compromisso, com a lógica da terapia de aceitação e compromisso, que a gente vai ver que na base significa lidar de uma forma muito diferente com os problemas, diferente com aquilo que a gente sente. E a nossa postura geralmente é de não aceitação, é de brigar com aquilo que a gente sente, é de brigar com eventos internos, é de brigar com situações de vida, o que geralmente causa muito sofrimento. Então, o cerne da terapia de aceitação e compromisso é essa palavra, aceitação. Quando a gente fala de aceitação, a gente tem uma ideia de resignação, uma ideia de
de paralisação, mas a gente vai ver que não é exatamente assim. Muitas vezes a aceitação ela pode ser muito mais mobilizadora do que um confronto que a gente tem com eventos internos, com emoções, pensamentos, na tentativa de mudar. Mas essa então é uma citação que resume bem a proposta da terapia de aceitação e compromisso. Então a gente vai começar vendo um pouquinho o histórico, né, ou seja, como que ela foi desenvolvida. A gente pode dizer que a terapia comportamental, ou as terapias cognitivo-comportamentais, têm 3 momentos, né? Então, a gente vai ter um pouquinho de discussão sobre isso na literatura, né? Porque essa proposta de separação em 3 ondas tem alguns autores que enxergam de uma forma, tem outros autores que enxergam de outra. A gente vai partir de um pressuposto aqui de que as terapias comportamentais e cognitivas fariam parte de um mesmo modelo, de um modelo relativamente semelhante, e por isso a gente vai englobar elas no mesmo grupo, tá? Então, a gente está considerando que terapias cognitivas, ou a terapia cognitiva do Beck, também entra no grande grupo de terapias cognitivo-comportamentais. Então, nesse modelo, o que a gente teria? A gente teria que a primeira onda, que era o que era chamado mesmo de terapia comportamental, né, que tinha muito como característica a mudança do comportamento. Então, essa primeira foto que nós temos aí é do Skinner, que então é considerado pai da terapia comportamental, né, criador um dos principais autores do behaviorismo radical, né, então ele se destacou lá dos anos 1930 até a sua morte lá no começo, no fim dos anos 80. E aí, assim, apesar dele não ser um psicólogo clínico, a teoria dele foi muito utilizada na terapia clínica, na terapia comportamental e na psicologia clínica, que tem como base a teoria comportamental. Depois disso, né, a gente tem a chamada segunda onda, que são justamente as terapias cognitivas. Então, são terapias. A gente tem essa segunda foto que é do professor Aaron Beck. Então, as terapias cognitivas, a gente tem, por exemplo, Albert Ellis, o Aaron Beck e outros autores, que ela começou a ser desenvolvida lá nos anos 60, 70, começou a ter destaque nos anos 80, com muita evidência científica, que em vez de foco ser só na mudança de comportamento, também era na mudança de cognições, de pensamentos, trabalho com eventos internos. Então, essa foi a chamada revolução cognitiva, que a gente chama de segunda onda, que até hoje ainda é bastante usada. A gente tem, quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes a gente está falando dessa terapia de segunda onda. E dos anos 2000 para cá, a gente tem as terapias de terceira onda, que são muitas delas, né? Por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, que nós vamos falar hoje. Nós temos a terapia analítica funcional, ou FAP, temos a terapia comportamental dialética, a terapia metacognitiva, todos os programas baseados em mindfulness, e tem então que vieram para essas terapias de terceira onda vieram para preencher algumas lacunas aí deixadas pelas terapias de segunda onda, tentar alcançar alguns tipos novos de clientes que as terapias cognitivas não estavam alcançando, e com essas propostas novas, né, de mindfulness e aceitação, ou seja, uma relação diferente aí com eventos internos e externos, que tem se mostrado efetiva. A gente vai ver um pouco sobre esses resultados. Tem se mostrado efetiva para uma série de quadros, ok? Então a gente tem aqui esses 3 momentos aí das terapias cognitivo-comportamentais, né, dentro de uma proposta aí de divisão. Mas vamos tentar entender um pouco as características principais de cada onda, né, de cada momento, tanto as inovações, tanto os pontos positivos, quanto os pontos negativos, ou seja, quais são as deficiências que elas acabaram deixando, quais os problemas que elas tiveram, e por isso a gente tem sempre novos movimentos acontecendo na tentativa de resolver ou de minimizar essas deficiências que cada teoria ou cada momento aí da terapia foram deixando.
Então, na primeira onda, o que aconteceu? Até então, a psicologia, especialmente a psicologia clínica, ela tinha uma, uma deficiência bem grande, que era uma certa falta de cientificidade, especialmente quando considerado um modelo científico mais tradicional, né? Então, até os anos 1930, por aí, tinha uma preocupação grande em tentar fazer com que a psicologia, de fato, se tornasse uma ciência mais estruturada dentro desses moldes. Então, a teoria comportamental surgiu como uma tentativa justamente de tornar a psicologia algo científico, né? Científico, mensurável, que a gente pudesse verificar os resultados, que a gente pudesse entender o que faz com que as pessoas mudem, o que funciona, o que não funciona. Então, essa era a ideia por trás do surgimento da terapia e da teoria comportamental, né? E aí, então, o foco de investigação, né, da primeira onda era o comportamento humano. Não só o comportamento observável, né, não só o comportamento visível, mas também os comportamentos chamados encobertos, ou seja, pensamentos e sentimentos. Então, tudo isso era foco de investigação, era ponto de investigação dessa primeira onda aí de terapia comportamental. E aí, como principal expoente, temos o Skinner, novamente, que conseguiu até criar uma teoria que foi bastante utilizada, continua sendo bastante utilizada, porque ela é bastante eficiente, é bastante interessante para explicar uma série de comportamentos, explicar por que a gente faz o que a gente faz muitas vezes. Especialmente quando a gente tem acesso a todas as variáveis possíveis, né, a gente consegue de fato modificar comportamento, controlar comportamento se a gente mexe nessas variáveis que a gente identifica. Então ele conseguiu criar um modelo bastante efetivo, bastante claro de como o comportamento humano funciona. Entretanto, essa primeira onda tinha algumas deficiências, alguns pontos que acabaram ficando deixando a desejar, né? Primeiro, apesar dela colocar como foco de investigação também os eventos internos, como cognições, pensamentos, ela de fato ela não conseguiu o mesmo sucesso que ela teve com comportamentos observáveis na sua explicação. E também na questão da linguagem, né? O Skinner escreveu um livro chamado Comportamento Verbal, ele tem uma teoria do comportamento verbal que não foi uma teoria muito bem sucedida, né? Poucas pessoas usam essa teoria, né? Fora do grupo de analistas do comportamento, ela não é muito utilizada. Então não foi uma teoria que se expandiu ou que teve a sua utilização tão grande quanto outros pontos de vista dele sobre o comportamento. Então, acabou virando uma deficiência, né? Então tem até uma clássica discussão entre o Skinner e um linguista famoso, né, o Noam Chomsky, e que o Chomsky faz uma série de críticas à teoria sobre o comportamento verbal do Skinner, e críticas bastante pertinentes, tanto que o Skinner não teve tanto destaque nessa área. Outra coisa é que uma vez que o Skinner trabalhava muito em laboratório, com ambientes muito controlados, trabalhando muitas vezes com animais, né, com modelos de animais, ratos e pombos, a aplicação da teoria comportamental ela é muito limitada quando a gente tem uma interação direta entre terapeuta e cliente. Ela é muito efetiva e muito viável se a gente tem acesso, se a gente consegue trabalhar com as variáveis do contexto de uma pessoa. Mas numa relação de terapeuta e cliente isso não acontece. Geralmente quando a gente trabalha num contexto ou de consultório ou até num contexto institucional, a gente geralmente tem o trabalho com a pessoa ali diretamente, mas a gente não está exatamente no meio de vida da pessoa, a gente não está no ambiente de trabalho, não está no ambiente doméstico dessa pessoa. Então isso limita muito a aplicação dessa teoria, porque se a gente estivesse nesses ambientes e se a gente conseguisse modificar ou controlar um pouco as variáveis desses ambientes, aí a gente provavelmente teria bastante sucesso no tratamento, né, ou numa perspectiva de terapia. Mas como a gente não está
muitas vezes a gente só tem acesso ao próprio cliente, não temos acesso ao contexto que ele está, acaba sendo, a aplicação da teoria acaba sendo limitada. E como esse era o modelo, sempre foi meio que o modelo de psicoterapia, porque isso é uma herança lá da psicanálise, né, de contato direto só com a pessoa, era difícil a gente aplicar a todas as possibilidades da terapia comportamental. Mas em situações em que a gente consegue ter esse acesso, ou ter um pouco mais desse acesso, ela acaba sendo bastante efetiva. Por exemplo, quando a gente trabalha com crianças e a gente consegue ir na casa das crianças, ou quando a gente consegue ir até a escola e a gente consegue fazer algumas intervenções que significam, na verdade, mudar o contexto dessas crianças, aí é uma teoria que funciona bastante, mas fica mais difícil quando a gente só tem a pessoa ali diretamente para trabalhar. Então, essas são deficiências importantes aí da primeira onda, né, que acabaram levando as inovações aí da segunda onda, que vieram especialmente para tentar suprir essas deficiências, né, em relação a trabalhar com cognição, em relação a trabalhar diretamente com o cliente, sem precisar ter que trabalhar necessariamente com o contexto que ele está, que muitas vezes era muito difícil, era impossível. Então, a gente tem aí como um expoente da segunda onda o Aaron Beck, embora a gente possa dizer que a terapia cognitiva começou antes com o Albert Ellis. E qual que foi a grande inovação do Beck, né? Então, foi a criação de um modelo capaz de abordar com sucesso esses eventos internos, né? Ou seja, de conseguir trabalhar cognições, trabalhar emoções, trabalhar a visão que a pessoa tem de mundo, das situações de vida dela. E a gente pode dizer que o maior sucesso aí da terapia cognitiva, ou da terapia cognitivo-comportamental, né? Porque então, na verdade, é aí que teve essa mudança. A gente tinha o nome de terapia cognitiva, ela passou a se chamar terapia cognitivo-comportamental, porque foi a junção de técnicas tanto comportamentais quanto cognitivas. Então não é que se jogou fora o que fez na primeira onda, foi uma evolução. A gente continuaram utilizando muitas das técnicas comportamentais, mas acrescidas também de técnicas cognitivas, que eram técnicas que trabalhavam diretamente com o cliente ali. Então, com isso surgiu a terapia cognitivo-comportamental, que se a gente for olhar nas publicações, né, nas meta-análises, nas investigações sobre resultado, é um tipo de terapia que tem uma validação científica muito grande, né? Até agora, mesmo as terapias de terceira onda, por serem mais recentes, ainda não tem o mesmo nível de validação que a terapia cognitivo-comportamental clássica e de segunda onda tem. Então ela é utilizada para uma série de coisas. O Beck começou trabalhando com depressão, né? Então ele criou um modelo clínico para trabalhar com depressão. Então, na verdade, foi uma terapia já desenvolvida clinicamente, né? Então uma teoria desenvolvida clinicamente, e que aí foi se espalhando, foi sendo utilizada para uma série de outros quadros, e com boa aceitação, com bons resultados. E aí então, a gente pode dizer que a gente chegou nesse ponto, né, de ter a psicologia, especialmente a psicologia clínica, como uma ciência que demonstrava resultado, que demonstra melhoras, né, para as pessoas que procuram, e com uma base teórica e bastante sólida. Agora, a segunda onda também deixou lá as suas deficiências. Como qualquer modelo, a gente vai ter sempre alguns pontos em que ela não vai pegar bem, ou que ela vai ter dificuldades aí de demonstrar toda a sua efetividade. Se fosse assim, a gente estaria estagnado e não teria que fazer mais nada, né? Não teria que avançar nas pesquisas ou em novas técnicas, novas formas de terapia. A primeira coisa que a gente tem é que assim, a teoria cognitiva pressupõe que certas mudanças, que as técnicas de mudança
cognitivas, né, que são as trabalhadas com o paciente, levariam à melhora. Só que isso nem sempre é observado. Muitas vezes a gente vê que as pessoas, alguns estudos mostram que as pessoas começam a melhorar mesmo antes da gente começar a aplicar as técnicas cognitivas mesmo. Então, o que será que leva à mudança de fato? A gente tem muita clareza de que a terapia funciona, né? Especialmente as terapias que se propõem a essa maior cientificidade. Então, a terapia cognitivo-comportamental, a gente sabe que dá certo.